Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, lembrando Lampedusa, é preciso, não basta fazer algo para mudar alguma coisa. Fomos educados, provavelmente todos nós, até os mais jovens, matérias relacionadas com a descentralização de competências do Estado Central para as entidades mais próximas dos cidadãos, as autarquias. Fomos politicamente educados a discutir a dicotomia litoral-interior e todas as matérias relacionadas com a coesão territorial. Por isso, esta discussão é demasiado importante e não pode ser desperdiçada. Os portugueses têm grandes expectativas para que o processo de centralização seja um sucesso. Têm grandes expectativas na melhoria dos serviços públicos, numa maior proximidade entre o Estado e os cidadãos. Por isso, o PSD está neste processo. Também, grande parte dos autarcas do nosso país têm grandes expectativas em relação ao sucesso deste processo. E nós não podemos defraudar essas expectativas. Sr. Ministro, o Governo tem que respeitar os compromissos assumidos. O Governo tem a obrigação de os cumprir. O primeiro pilar do acordo celebrado entre o Governo e o PSD, transferência de competências para as autarquias locais, pressupõe que nesta sessão legislativa seja aprovada esta reforma, composta formal e politicamente pela Lei Quadro, complementada pelos decretos-lei setoriais, pela revisão da Lei das Finanças Locais e ainda pelos respectivos envelopes financeiros associados a cada uma das autarquias. Significa que os três pilares, ou quatro, depende da perspectiva, entre o Governo e o PSD, neste caso os quatro elementos, devem ser decididas em simultâneo. Salienta-se ainda que não estão acordados com a Associação Nacional de Municípios todos os decretos regulamentares setoriais e ainda não se conhecem os envelopes financeiros. O Sr. Ministro tem que garantir, com o máximo de brevidade, a apresentação dos envelopes financeiros associados para que todo este processo de centralização possa funcionar. A iniciativa que hoje nos encontramos a discutir ainda não cumpre o prometido. A proposta que está hoje em discussão tem de ser bastante melhorada, porque não reforça a autonomia local, não reforça a coesão territorial, ao alargar, por exemplo, a norma travão de 5% para 10% e ao retirar o Fundo Social Municipal, o contributo IRS, significa que grande parte dos municípios poderão ser afetados por esta medida. Esta iniciativa não cumpre o que foi prometido. O IMI passa a ter um enquadramento diferente do que foi anunciado e constava no anteprojeto desta proposta de lei. Só os imóveis do Estado devolutos é que irão pagar o IMI. Os restantes continuarão isentos. Não era assim que estava prometido. Baixa a incidência do IVA elegível para 5%. Inicialmente estava estimado que esta verba podia chegar a cerca de 750 milhões de euros anuais e agora se limita apenas a 46 milhões de euros. O mesmo princípio deve ser igualmente aplicado à receita decorrente do fim da aplicação de isenção do IMI aos imóveis do Estado. Sobre esta matéria, o Governo baixou a base de incidência só incluindo imóveis devolutos do Estado, o que implica uma perda de receita estimada em 200 milhões. Sr. Ministro, o PSD está e continua a estar de boa fé nesta discussão. Por isso tem a expectativa que este processo avance, mas também nós estaremos empenhadíssimos em ajudar que o processo avance. Muito obrigado.